Fala pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo a essa videoaula, mas hoje, só para lembrar como eu sempre faço, hoje é dia 14 de outubro, quarta-feira, dia 14, estou gravando agora à tarde essa aula, e hoje nós vamos falar sobre essa figura de palavra que é a metonímia. A metonímia, assim, é o maior barato porque ela cria uma dúvida em cima de muitos candidatos, né? E hoje a gente vai desmistificar isso, vai ver que é uma coisa assim muito simples, muito fácil de nós absorvermos, diferente das outras aulas. Eu vou aparecer aqui nessa tela agora, nesse slide, e só vou aparecer depois no último slide, tudo bem? Para quê? Para nós focarmos na aula. Você, em vez de me olhar, você olhar direto para os slides que eu preparei. E eu fiz uma aula mais dinâmica, ou seja, somente exemplos. Falei da etimologia da metonímia, ou seja, qual é a origem dessa palavra, o que ela significa. Falei do conceito e depois somente exemplos. Tá bem? Uma aula bem rapidinha, bem tranquila. Vamos lá então? No último slide eu retorno, vocês vão ficar apenas com áudio, vocês apenas vão me ouvir, ok? Bora! Muito bem, a etimologia o étimos, quer dizer origem, e logia, logos, quer dizer o estudo da origem da palavra. Metonímia, ela vem do grego, né, e significa além do nome ou ainda mudança do nome. Então, para você saber ao certo qual é a origem dessa palavra, o que ela quer realmente dizer é isso. Além do nome, além do que ela realmente significa, ou a mudança desse significado. Ok, então, preste atenção, isso é etimologia. Vamos agora ao conceito que nós vamos dar de metonímia. Veja, trata-se de uma substituição lógica, veja bem, existe uma lógica, de uma palavra por outra, porém, mantendo-se uma proximidade, olhe bem aqui, ó, entre o sentido de uma e outra que foi substituída. Existe um ponto de contato, existe um ponto de sentido entre as duas, né? E quando a gente fala de sentido, de significado, a gente está falando de semântica. Então é uma figura semântica, ela trabalha com a lógica, né? Veja que ela é diferente da metáfora. A metáfora e a comparação, elas na verdade comparam, né? Uma de forma explícita, que é a comparação com a palavra como, por exemplo, e a metáfora ela também compara, mas ela compara de uma forma implícita, embutida. Agora, a metonímia não. A metonímia é uma substituição de uma palavra por outra, mas as duas entre si elas mantêm um ponto de contato. Ela traz uma lógica nessa substituição. Bom, Ricardo, e como é que são essas substituições? Bom, existem várias formas, várias maneiras, e eu trouxe vários exemplos, lembrando a todos vocês que a minha metodologia, ela sempre trata de quê? Do empirismo, que é aquilo que você observa e vai aprendendo, mas ela também trata da repetição, da pesquisa. Então, eu gostaria que todos vocês pesquisassem muito, porque eu trouxe vários exemplos, mas existem vários outros. O importante é que a partir desses exemplos nós vamos entender realmente então o que é metonímia, tá certo? Mas continue os estudos de vocês, procurem estudar o máximo possível. Veja, a metonímia ela pode substituir o singular pelo plural. Imagine você entrando agora numa biblioteca, né? Dá uma olhadinha nessa biblioteca. Imagine você entrando nessa biblioteca e na parede tem o seguinte aviso: o aluno deverá manter o silêncio na biblioteca. Ora,
Veja bem, o aluno que está se referindo nesse aviso são todos os alunos. É você que leu, é o próximo que leu, é o próximo ainda que vai ler, são os que estão sentados ali que já leram. Então eu estou trocando o singular aluno pelo plural todos os alunos. Veja que existe uma ideia, uma lógica nisso aí. É um ponto de contato entre o singular e o plural. Isso é metonímia. Veja, uma parte pelo todo. Com certeza vocês já ouviram dizer, né, sobre cabeça de gado. Havia 300 cabeças de gado. Vocês já pensaram que se só tivesse cabeça de gado ali, né, você ia ter um monte de animal morto, né, só a cabeça. Na verdade, havia 300 bois e não 300 cabeças de boi. Então é quando você troca uma parte que representa o todo. Isso é metonímia. O indivíduo pela classe. Quanto mais o homem constrói, mais o homem destrói. Repare que homem está com H maiúsculo, porque ele representa todos os seres humanos. Então, quando você substitui o indivíduo por toda uma classe, veja, olha o ponto de contato aí. Você está substituindo uma unidade por todo mundo. Você está diante da metonímia. Quando você substitui o autor pela obra, comprei um Cézanne. Gente, Cézanne, Paul Cézanne, foi um baita de um pintor francês. Essa daí é uma das telas dele, quer dizer, um dos quadros dele. Mas quando nós dizemos comprei um Cézanne, você não comprou o autor. Na verdade, você comprou uma obra dele. Então, quando nós trocamos o autor pela obra, nós estamos diante de uma metonímia. Veja, então, nós fazemos isso diariamente e não percebemos. Quando você troca o possuidor pelo possuído. Tá? Veja, fui ao barbeiro. Na verdade, o barbeiro trabalha na barbearia aonde se vai. Nós não vamos ao barbeiro, nós vamos à barbearia. O barbeiro trabalha lá dentro. Ninguém vai a uma pessoa, mas ao local onde ela está. Né? Quando você diz eu vou ao supermercado, né? Veja, você não diz eu vou ao sabão em pó. Você não vai ao sabão em pó, né? Você vai ao supermercado, o sabão em pó está lá dentro. Então a lógica que a metonímia trabalha é dessa forma. Tudo bem? Vamos a outra. Veja, quando você troca o lugar pelo produto, vamos beber um porto? Gente, ninguém bebe um porto. Já pensou? Na verdade, Porto é o nome da cidade, cidade do Porto. Não é a cidade que fica na garrafa, mas é a bebida. Então, quando você diz vamos beber um porto, você está, na verdade, bebendo vinho, né, fabricado lá naquela cidade. Ok? Então, quando você trocar um lugar pelo produto, você está diante de uma metonímia. Continente pelo conteúdo. Isso a gente faz todo dia, toda hora e não percebe. Meu filho comeu um prato de arroz com feijão e bebeu um copo d'água. Vamos dar uma paradinha aqui. Olha só. Existem pratos de louça, existem pratos de vidro, existem pratos de plástico, existem pratos de alumínio, existem pratos de vários tipos de materiais. Não é isso? Agora, um prato de arroz com feijão eu pelo menos não vi ainda. Né? O que tem é o arroz e o feijão dentro do continente. O continente é o prato e o conteúdo é o arroz com feijão. E beber um copo d'água. Gente, existem copos de vidro, existem copos de plástico, né? Copos descartáveis. Agora, um copo feito de água eu realmente nunca vi. Né? Acho que é meio impossível, principalmente em estado líquido, né? Então, veja, na verdade, nós trocamos aí o continente, que é o produto, pelo conteúdo, é o que está dentro. O arroz com feijão que estava no prato e a água que estava no copo. Isso é metonímia. Quando você fala, eu vou beber um copo d'água, já sabe que é metonímia. A marca pelo produto. Olha, essa é muito interessante porque algumas pessoas não sabem. Então, eu gostaria de me deter aqui um pouquinho nesse slide aqui e
eu coloquei apenas uma frase com reticências para que ela sirva para todos esses produtos que aí estão. Quando eu digo eu comprei um Bombril, né, que é esse produto aqui, ó, eu comprei um Bombril, na verdade você não comprou um Bombril, porque Bombril é uma marca, você comprou foi uma palha de aço. Quando eu digo eu comprei um Band-Aid, eu não comprei um Band-Aid. Você pode colocar no Google que você vai ver. Você comprou um curativo. Você comprou um curativo. Band-Aid é uma marca. Cotonete. Eu comprei um cotonete. Cotonete é uma marca da Johnson. Na verdade, você comprou uma haste com algodão, uma haste flexível com algodão na ponta. Cotonete é uma marca. Maisena, olha só, que está aqui, tem duas coisas para falar de maisena. Primeiro, maisena não se escreve com Z, e sim com S, porque isso é regra, uma regra antiga, né? O S entre vogais, ele tem som de Z, como é o caso de coisa, de casa, e por aí vai. A própria asa da xícara, né, é com S. Então a maisena está aí porque é uma marca, não existe um produto chamado maisena. Isso é uma marca e mesmo assim está escrito errado porque é uma marca, eles escrevem da maneira que eles quiserem. Agora, o que tem dentro dessa caixa então? É amido de milho. Então o que tem dentro é amido de milho. Então quando você troca a marca pelo produto, você está diante da metonímia. Veja essa aqui, Gillette. Dá uma olhadinha que Gillette tem 2 L's e 2 letras T. Ora, não existe Gillette, o que existe são lâminas, lâminas de barbear. Gillette é, portanto, uma marca. Durex, na verdade não é Durex, né? A pronúncia, né, que todo mundo fala é Durex. Como é tórax, como é táxi, Durex é a pronúncia correta. E outra coisa, Durex é uma marca. Isso aqui é uma fita adesiva. Diante de todos esses casos, nós temos o que? Metonímia, quando você troca a marca pelo produto. Inventor pelo invento. Graham Bell eliminou as distâncias. Repare que esse senhor aqui, ó, ele é o inventor do telefone. Dá só uma olhadinha. Então não é ele que eliminou as distâncias. Quem eliminou as distâncias foi o que ele inventou, né? Ele é o inventor do telefone. Quem acaba com o problema da distância entre as pessoas é o telefone. Entenderam? Então, quando você troca o inventor pelo invento, você já sabe que está diante de uma metonímia. Concreto pelo abstrato ou vice-versa. Se você não assistiu ainda a aula sobre substantivos abstratos e concretos, epicenos, sobrecomuns, comum de 2 gêneros, pode ter certeza que você vai assistir porque faz parte do nosso pacote de aulas. Se você ainda não entende o que é abstrato, a abstração ela depende de um agente, ela depende de alguém para ela existir. Então veja, embriaguez, olha aqui, a embriaguez ela precisa de alguém, ó, que esteja embriagado para que ela exista. Então embriaguez é substantivo abstrato, ok? Então o conceito de abstrato não é aquela coisa lá de trás que a tia falava, é tudo aquilo que você não pode pegar, não. É tudo aquilo que necessita de um agente para que ela exista. Ok? Então veja, eu não gostava daquela embriaguez. Na verdade, a pessoa que diz isso, ela não gostava, não era daquela embriaguez, e sim da pessoa embriagada. Porque cá para nós, pessoa embriagada é muito chata. Então, ela não gostava, não era da embriaguez, que é o resultado. Ela não gostava, era da pessoa. Então, quando você troca o substantivo concreto pelo abstrato ou vice-versa, você está diante da metonímia. Muito bem, pessoal. Como eu falei, aula rapidinha, tranquila. Metonímia. Muito legal, né? Então, veja que existem vários tipos de metonímia. E eu peço que você pesquise bastante.
pesquise muito. Eu passei para vocês aí exemplos, né, vários exemplos de metonímia. Anotem esses, né, que são os principais, né? Estudem, procurem outros, mas o importante é você entender o conceito. Então, a metonímia, ela usa palavras por substituição, né? Substituição, mas que elas têm um ponto de contato entre elas. Existe uma lógica nisso. Quando eu digo o bonde, né? Tem um bonde no Rio de Janeiro, quem conhece o Rio sabe, tem um bonde lá de Santa Teresa. Então, o bonde passa, eu olho e falo assim, que o bonde eram pernas que passavam diante dos meus olhos. Ora, pernas, eu só posso estar me referindo às pessoas. As pessoas têm pernas, pelo menos a maioria, né? Retirando, óbvio, com todo respeito, aquelas pessoas que por algum motivo não têm. Um acidente, uma má formação, mas no geral as pessoas têm pernas. Então, quando eu falo que o bonde passou com várias pernas dentro dele, eu estou me referindo a pessoas, é quando eu troco uma parte pelo todo, mas pernas tem a ver com pessoas. Então, o ponto de contato é esse. Então, é por substituição, mas uma substituição lógica. Tudo bem, gente? Então, amanhã nós vamos para a nossa 20ª aula, tá certo? Dia 15 de outubro, que aliás, amanhã, né? Dia do professor, dia 15 de outubro, nós estaremos de volta com mais uma figura de linguagens e amanhã, diferente de hoje, eu vou falar de várias figuras para que nós possamos passar logo dessa etapa e entrarmos em vários tópicos importantíssimos para nossas provas, ok? É isso, um grande abraço, a vida é dura para quem é mole. Deus no comando.